Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos os moradores da terra e estejam todos na paz do Senhor e guardados, nas mãos poderosas e divinas do nosso Deus, nessa época agora, na época de carnaval. Músicas, festa profana, onde as pessoas se entregam totalmente à carne. Estamos vivendo esses dias aí até quarta-feira de cinza, Essa festa profana, a qual todos se entregam à carne, se entregam aos desejos da carne e se afastam de Deus. Não lembram de Deus, se afastam de Deus. Mas se houver, Deus o livre e guarde longe de mim, desejar isso. Não desejo isso para meu próximo. Mas o que eu vejo é que se acontecer, um algo inesperável de termos de tragédias, acidentes, como realmente ocorre, Aí só nesse momento é que eles lembram de Deus. Só nesse momento que eles lembram de Deus. Aí logo lembra. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Socorro, Jesus. Socorro, Deus. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Jesus. Engraçado. Não estava adorando e festejando Exu? Não estava pedindo para o tal do Exu abrir caminhos? Abre caminhos, Exu. Laroê. Laroê, Exu. Você entendeu? Salvando Exu. Então, na hora que tiver passando por uma dificuldade, um risco de vida, esquece de Jesus. Para que vai chamar Jesus se não estava adorando Jesus? Para que vai chamar Deus se não estava adorando Deus? Quando estiver passando, lembra vocês que estão aí abrindo a festa de carnaval, salvando e entregando esses dias para Exu. Então, se te passares alguma coisa em risco de tua própria vida, não chama Jesus, não. Porque você não estava adorando Jesus. Chama ele. Chama ele para ele te salvar, para ele te dar vida de volta, para ele te curar. Chama ele, porque a sua fé não está nele. Você não chamou ele para abrir seus caminhos, para abrir o carnaval, para abrir esses dias de carnaval. Então vocês estão tudo servindo, é tudo a carne, adorando a carne, servindo a ele, servindo a ele. Então, numa hora que estiver passando por um desespero, que antecede esses dias, ou até mesmo depois desses dias, aí lembra que você cultuou você cultuou a ele. Então vai chamar ele. Chama ele. Para ele te dar a vida, para ele devolver sua vida e para ele te dar livramento. Porque você não confiou nele? Não foi ele que você confiou? Não foi nele que você passou esses dias todos da sua vida, dos seus dias, esses dias todos da sua... Não foi ele que você passou entregando, adorando, fazendo seus desejos carnais, entregue aos deleites
da prostituição, da mentira, do engano, né? Então, aí agora você esquece de Jesus. Porque engraçado, às vezes eu faço visitas no hospital, eu vou orar pelos doentes, eu faço oração pelos doentes. Aí eu chego lá no hospital e eu vejo aquelas pessoas no leito, na cama. Aí eu pergunto que religião você é. Aí eu falo, eu não vou falar aqui de religião, mas cada um fala sua denominação, né? E daí eu vejo, eu pergunto a eles, você busca Deus, você lê a Bíblia, você faz suas orações, você tem uma comunhão com Deus? Ah, não tenho, é difícil ler a Bíblia, mas eu tenho fé, eu confio, eu tenho fé. Você entendeu? Mas Jesus vai me tirar dessa, Jesus vai me curar dessa, Jesus vai me tirar dessa. Aí eu pergunto, falo, você vive uma vida com Jesus? Você tem uma comunhão com Jesus? Você tem uma comunhão com Jesus? Você vive uma vida com Jesus? Você vive? Você tem uma comunhão de oração pelas madrugadas? Você tem uma comunhão de jejum, de consagração? Você tem uma comunhão de leitura de Bíblia, de cultos domésticos? Você tem? Não, eu tô fraco nisso, não. Eu gosto de tomar cervejinha, eu gosto de... Ah, é? Pois é. Então, agora você tá aí no leito, passando pelo vale da sombra da morte. Como é que você quer que alguém faça alguma coisa por você se você nunca fez nada por esse alguém? Você nunca negou a si mesmo por esse alguém. Como é que você quer agora que esse alguém, que se chama Jesus Cristo, venha e te dê o que você está pedindo? Se você não serviu a Ele, se você não adorou a Ele, se você não obedeceu a Ele, se você se você não cultuou a Ele, se você não conhece Ele, como que você pode entrar na casa de alguém que você não conhece? Você pode entrar na casa de alguém que você não conhece? Você jamais, eu não posso. Alguém pode chegar aqui e entrar na minha casa sem me conhecer? Não. Você pode entrar na casa de alguém sem conhecer o dono da casa? Também não. Então como é que as pessoas acham que chamando Jesus, Jesus simplesmente vai atendê-lo a essa pessoa que viveu e que vive uma vida totalmente voltado para o pecado. Aí no momento que cai em uma doença, no momento que cai em uma necessidade, aí chama por Jesus. Eu fico olhando assim, eu só posso chamar um amigo, eu posso chamar uma pessoa para me ajudar se ele for meu amigo, se ele me conhecer e ele for meu amigo. Se ele não me conhecer, se ele não for meu amigo, eu não posso chamar ele. Não é verdade? Como que você quer chamar Jesus na sua hora de dor, na sua hora de morte, na sua hora de desespero? Como que você quer chamar Jesus se você não conhece Jesus, se você não é amigo de Jesus, se Jesus não é o teu amigo? Porque para ser amigo tem que ter um relacionamento. Para ser amigo tem que ter um relacionamento. Se não tiver um relacionamento, não é amigo. Ah, mas Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Sim, com certeza. Ele morreu por todos. Mas nem todos o recebeu. Jesus morreu por todos, sim, com certeza. Mas nem todos o recebeu. Nem todos o recebeu. Jesus morreu por todos, mas nem todos o recebeu. É o que a palavra de Deus fala. E os que não receberam Jesus, esse não tem o auxílio de Jesus. Né? Esse não era o assunto que eu ia trazer aqui hoje. Não era o assunto. O assunto que eu venho trazer aqui hoje é qualidades de um pastor. O que é ser um pastor?
Porque, irmãos, hoje em dia nós vemos muito mercenários, charlatões, né? Se intitulando pastor, né? E hoje tem pastor de toda forma, de todo jeito. Mas eu quero dizer para você, não é por um ou dois ou três pastor que se diz pastor mercenário, pastor mentiroso, que a gente vai generalizar e culpar todos os pastores. Porque nós sabemos que em todo meio, em tudo há exceção. Em tudo há exceção. Então a gente não pode generalizar todos os pastores. Como a gente não pode generalizar nada em todos os sentidos. Porque sempre tem meia dúzia que realmente está ali com sinceridade e com fidelidade a Deus. Mas hoje em dia nós vemos muitos e muitos e muitos pastores mercenários que se dizem pastores e não são, né, mas mentem, porque acham que com esse título de pastor ele vai conseguir o seu objetivo, que é ludibriar a mente das pessoas leigas que não conhecem Bíblia e usurpar da sua fé. Da sua fé. Por muitos hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas precisam muito de ajuda, de apoio, de apoio psicológico, as pessoas estão com o psicológico muito abalado, nós estamos passando por momentos muito difíceis ultimamente neste mundo, e as pessoas estão sofrendo sofrendo, né, com problemas de relacionamento e depressão e estão muito necessitados. Estão muitos necessitados de apoio, de palavras, devido às coisas que estão acontecendo e está levando a humanidade toda a ficar muito carente de palavras de fé, palavras de ânimo, de ombro, de palavras de Deus. Então, quando alguém está assim, com a sua vida praticamente passando por luta, dificuldades, né? Filho que perdeu, marido que perdeu, casamento destruído, família destruída, entendeu? Tem pessoas que estão passando por isso, a maioria, muitas pessoas a gente vê na igreja necessitadas, precisando de palavras. Então, quando essas pessoas chegam numa igreja ou chegam diante de um homem desse, de um charlatão desse, de um aproveitador desse, esse aproveitador começa a usar o nome de Deus e falar profetada, e falar palavras bonitas, e ali, aquelas palavras ele está falando e não é preocupado com aquela alma, mas preocupado em trazer aquela alma para perto dele, para ver se ele usufrui e tira. Você entendeu? Então hoje está acontecendo muito isso. Tudo bem que eu estou dizendo que há exceção, mas a maioria sim. Então se aproveita da oportunidade, da situação daquela pessoa para tirar proveito próprio. Tem muitos que estão assim. Não estou aqui para falar de ministro, de servo de Deus, não. Longe de mim tocar em servo de Deus. Eu não estou aqui para falar de servo de Deus. Estou aqui para falar de mercenário, charlatão, que se diz servo de Deus e não é, mas mente. O missionário Marcos, ou pastor Marcos, ou Marcos, como você queira me chamar. Como que a gente vai conhecer um bom pastor? Nós vamos conhecer um bom pastor, nós vamos conhecer um verdadeiro... Como que a gente vai conhecer um verdadeiro pastor? Nós vamos conhecer um verdadeiro pastor pelos seus frutos, pelos seus atos, pelo seu falar, pelo seu caminhar, pelo seu andar, pelo seu agir, pelo seu deitar, pelo seu levantar, pela sua vida. É que nós vamos
conhecer se realmente ele é um pastor ou se ele é um mentiroso. Eu até anotei aqui algumas qualidades que o pastor deve ter. Aqui. Qualidades de um pastor. Tem que ser irrepreensível. Tem que ser irrepreensível. Tem que ser temperado e ordeiro. Garganta, é o templo. Hoje está chovendo aqui, na Bahia. Aí tá assim. E aí eu sou alérgico, fico dessa maneira. Ele tem que ser temperado e ordeiro. Você tem que observar se esse pastor, ele tem essas qualidades. Se ele tem essas qualidades. Se ele é irrepreensível. Irrepreensível quer dizer o quê, irmãos? Irrepreensível. Irrepreensível é um homem que ele tem uma vida digna, reta e correta, irrepreensível aos olhos de outra pessoa. Que ele não venha a ser repreendido por outra pessoa. Uma pessoa que esteja acima de repreensão. Entendeu? Por quê? Porque ele tem que ser exemplo. Então, se ele está sendo corrigido, ele não está dando exemplo. Então, um pastor ele não pode estar sendo chamado a atenção de outras pessoas, porque ele tem que ser exemplo. Então, ele tem que ser um pastor, ele tem que ser irrepreensível. Irrepreensível. Alguém tem que olhar nele, procurar alguma coisa para repreender ele e não achar nada para repreender ele. Certo? Aí sim, impecável, né? Hospitaleiro, né? Ordeiro, sempre na ordenância, né? Hospitaleiro, ser uma boa pessoa, ser hospitaleiro. Apto a ensinar, né? De jeito pacífico. Hábito a ensinar de jeito pacífico. Hábito a ensinar os outros a ser pacífico. E não fazer guerra, não fazer briga, não viver em contenda, não viver em porta de delegacia, não viver xingando os outros, não viver nas redes sociais, futucando um, futucando o outro, procurando briga com um, briga com o outro, cada um que siga a sua vida. Quem faz o milagre, a transformação é o Espírito Santo. Não tem nada a ver, não me cabe eu como pastor ficar julgando e condenando os atos de outras pessoas nas redes sociais, procurando confusão, procurando briga. Isso não é ato de um pastor. Hábito a ensinar com jeito pacífico. O pastor tem que ser pacífico, tem que ser pacífico. Ele tem que estar trazendo paz e não guerra. Quando você vê uma pessoa fazendo ao contrário disso, então fica sabendo, bota o pé atrás de igreja, pá, esse homem não é pastor. Porque a Bíblia está totalmente fora da Bíblia. A Bíblia manda que o pastor seja pacífico e não guerrear. E não procurar contenda, procurar briga. Então, olha, isso são os frutos. Não ter amor ao dinheiro. Quando você vê um pastor que ele ama muito dinheiro, pede muito pix, pede muito dinheiro e só vive pedindo pix, porque se a obra é de Deus, quem cuida da obra é Deus. Então, se está faltando alguma coisa na obra de Deus, quem vai providenciar é Deus. Deus, ele manda, Satanás obedece Deus. Deus, se ele quiser abençoar a obra dele, até Satanás obedece a Deus para abençoar a obra de Deus. Você pegou o que eu quero te dizer? Pois é. Então Deus, ele cuida da obra dele. Então não precisa eu estar
pedindo dinheiro, pix, dinheiro das redes sociais para a obra de Deus. Que Deus pobre é esse que não sustenta a sua própria obra? Me diga aí, que Deus pobre é esse que não sustenta a sua própria obra? Se Deus deu uma obra para mim dirigir, então eu vou confiar nele. Se faltar alguma coisa, eu vou pro joelho e vou orar. Senhor, tá faltando isso, a obra é tua, eu não posso ser envergonhado. Deus vai abrir porta de onde não tem para trazer para minha mão. E se for necessário, até o próprio Satanás obedece a Deus para colocar a bênção na minha mão para que a obra de Deus ande. Você sabia disso? Pois esse é o Deus que eu sirvo. Governa bem sua casa. Ser um líder servidor, né? E conhecedor e ter teologia. Ser conhecedor da teologia, da Bíblia e ter teologia. Porque tudo tem que ter estudo. Tudo você tem que estudar. Então você não pode ser um pastor sem ter teologia. Você não pode ser um pastor sem ter uma ligação, sem entrar pela porta, sem ter uma pedra afundada, sem ter um marco, entendeu? No seu ministério. Você não pode ser um pastor. E para você ter esse marco, como Jesus falou ali para Pedro, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então nós temos, o pastor, ele tem que ter o seu marco do seu ministério, a sua afiliação, né? A sua convenção, o seu curso de teologia, o seu estudo teólogo. Um pastor, para ele ser pastor, ele tem que ter tudo isso. Você, quando vai fazer medicina, você não tem que estudar e fazer todas as provas e depois sair com o seu diploma de médico, cirurgião plástico, cirurgião isso, com a sua qualificação de médico. Assim também é o pastor. O pastor, ele tem que ter a sua qualificação. Ele tem que ter estudado, ele tem que ter o comprovante de que ele é pastor. Eu não posso simplesmente dizer que eu sou pastor se eu não passei pela teologia, se eu não passei pelo curso de teólogo, se eu não passei pela formação da teologia. Você entendeu, irmãos? Tá dando, tá escurecendo, que eu tô no meu quarto. Aqui deu mais claro isso. Mas é que tem hora que dá o escuro. Você entendeu, irmãos? Então, um pastor, ele tem que ter todas as suas, entendeu? Regras de fé, prática e ordenância. Porque ninguém vai entrar no céu pela janela. Nós vamos entrar no céu pela porta. E quem tentar entrar no céu pela janela não vai entrar. Ah, eu sou pastor solto. Eu sou pastor fora de quatro paredes. Não, isso não existe. Eu sou assim. Não, existe uma regra que nós temos que obedecer. Se Deus deixou a lei dos homens, é para ser obedecida. Porque aquele que não consegue obedecer nem a lei dos homens, como vai obedecer a lei de Deus? Né? Como vai obedecer a lei de Deus? Então nós temos que obedecer primeiro a lei dos homens, para depois obedecer a lei de Deus. Temos que obedecer a lei dos homens. Porque obedecendo a lei de Deus, porque todas as leis dos homens foram constituídas por Deus. E as que não foram constituídas por Deus, as que estão surgindo, são permissão de Deus. Porque nada nesse mundo acontece sem a permissão do Senhor. São permissão do Senhor. Então, existem leis que estão se fazendo agora que não são constituídas por Deus. Mas Deus está no controle de todas essas leis que estão sendo construídas. As que tiver de ficar, prevalece, as que não, Deus derruba.
Você entendeu? Porque o mundo, o globo terrestre ainda está e sempre vai estar, nunca vai sair. É das mãos de Deus. É do controle da mão de Deus. Nunca vai sair. Então, meus irmãos, vamos ficar de olhos abertos nessas qualidades. Quando você vê alguém nas redes sociais se intitulando pastor, pedindo pix para seu ministério, pedindo pix para sua igreja, pedindo pix para sua campanha, pedindo pix para a obra de Deus. Então, primeiro veja tudo isso. Se realmente ele tem as qualidades, veja tudo isso. Se realmente ele é um pastor, para você poder semear a sua sementinha. Porque se você semear a sua sementinha em uma terra de contenda, de briga, de um pastor falso, de um pastor contendeiro, de uma pessoa que não está certa dentro da palavra de Deus, você está jogando a sua semente, que é o seu dinheiro, fora. Então você não vai ver o resultado, Deus não vai ter compromisso com você. Mas a partir do momento que você semeia o seu dinheirinho, semeia a sua semente em uma terra fértil, aonde tem bênção, aonde esse lugar é abençoado por Deus, aonde está tudo certo e regulamentado pela lei do homem, pela lei de Deus, aí sim, aí você vai ver o fruto da sua semeadura, onde você semeou. Então não seja leigo a partir de agora, não seja leigo, não seja ignorante a respeito da vida de um pastor. E não seja ignorante aonde você, em qual ministério você pode abençoar. Porque a Bíblia fala, não é pelos atos e pelas obras que nós vamos ser salvos. Não. Nós vamos ser salvos pela fé. Pela fé. Nós vamos ser salvos pela fé. Então não pensa você que porque você está abençoando um ministério ou ministérios de homens, charlatões, pastores mentirosos, que você vai ter salvação. Não, é ao contrário. Você está recebendo maldição, porque você está ajudando um ministério ou ajudando um pastor que está pregoando uma mentira, um caminho errado da Bíblia. Você está ajudando esse ministério a crescer, esse pastor a crescer. Então, vamos ter muito cuidado aonde a gente resolver abençoar. E como que a gente vai saber? A gente vai saber pelos frutos, pelo falar, pela língua, pelos atos, pelo caminhar, pelo deitar deste homem, não pelos frutos, não pelos o que ele está fazendo. Pelas obras que ele está apresentando. Porque apresentar uma coisa aqui no YouTube, ou então aqui nas minhas redes sociais, é uma coisa. Mas o meu dia a dia, o meu viver é outra. Certo? Então é isso que muitos caem. É porque na frente das telas, em cima de um altar, em cima de um púlpito, colocam uma máscara. Quando sai daquele lugar, a máscara é retirada. Então você tem que ver essa pessoa quando essa pessoa está sem máscara. Como é a língua dessa pessoa, como é o ato dessa pessoa, como é o andar dessa pessoa, como é o agir dessa pessoa, quando ele está sem máscara. Porque depois que ele botar a máscara, ele vai enganar todo mundo. Certo? Então é esse o vídeo que eu venho trazer hoje para o meu canal, alertando e chamando a atenção de muitos, né, que não tem muito conhecimento bíblico e às vezes é enganado por homens que se dizem hoje, que estão aí hoje, milionários, amantes do dinheiro. Aqui, tá vendo? O pastor, ele não pode ser amante do dinheiro. Isso aqui eu tirei da Bíblia hoje. Qualidade de um pastor, não pode ser amante de dinheiro, não pode amar o dinheiro. O pastor que ama dinheiro, que gosta de dinheiro e ama de dinheiro, ele está amando as coisas do mundo. Então não interessa, as coisas do mundo não interessam para quem está em Deus. Porque nós não somos do mundo, nós não somos daqui. Jesus fala na sua palavra que nós somos aqui peregrino. Então nós não podemos amar as coisas do mundo. Não podemos amar o dinheiro. Nós temos que ser caridoso. O que a gente tiver, a gente tem que dividir. Tem que dar.
É isso que a Bíblia fala. E não está ostentando riqueza, ostentando. Se for para a glória de Deus, um testemunho, se falar sobre as suas bênçãos, o que Deus fez na nossa vida material, é válido. Mas ostentar como o ímpio faz, não. Isso não provém de um homem de Deus. Não provém ser um ato de um pastor. Certo? Então, que Deus e Cristo abençoe. Fiquem todos na paz. Que Deus venha guardar a todos, né? Não só nós cristãos, que as mãos do Senhor, nós já temos a promessa. Nós cristãos já temos a promessa aqui dentro, que somos guardados e protegidos pela mão do Senhor neste mundo que está cada dia mais corrupto. Eu estou aqui guardado, eu estou tranquilo. O que possa vir a acontecer nesse mundo, eu sei que não vai me atingir, porque eu tenho a promessa. Eu e aquele que está guardado debaixo das mãos do Senhor. 1000 cairão ao outro lado, 10.000 ao outro direito, mas tu não será atingido, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ó, Salmo 91. Então eu estou guardado, fora os outros versículos que me garantem que eu estarei guardado em meio às tempestades e às pragas deste mundo. Mas que Deus venha ter misericórdia desse povo que agora mesmo, nesses últimos dias, vão estar e estão, né, entregues totalmente aos seus desejos profanos e infames da sua carne. Que Deus venha guardar, proteger e dar mais chance e livramento para essas pessoas, livrando de todo mal. Amém? Que Deus e Cristo abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.